da produção industrializada, né? Pode virar. Esse aí em Maceió. Esse aqui também é um terreno pequeníssimo. Tivemos que, inclusive, empurrar o auditório também pendurado nesse sistema estrutural entre liça aqui. Até o auditório fica solto do chão. Pode virar. E aqui nós vemos a altura das treliças. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, que as diagonais, né, existe uma progressão na medida que os esforços estão diminuindo, nós vamos diminuindo também o dimensionamento delas. Pode virar. Esse é em Cuiabá, aqui tem ar-condicionado, porque aqui é quente demais. Então, pode virar. Mas nós mantemos o sistema de iluminação sempre, mesmo no lugar em que tem ar-condicionado. Esse prédio aqui é em Salvador. Aqui a nossa postura foi diferente. Nós abrimos grandes captores de ar. Então, o ar é captado através dessas aberturas que ficam em cima de jardins. Pela proximidade do aeroporto lá, que o aeroporto já fica nessa faixa aqui, então esses prédios não podem subir em altura, sabe? Então, esse prédio é bastante horizontal, né? É como se fosse vários andares justapostos, né? Pode virar. Esse aqui é uma ligação central. Essa aqui é em 2 pavimentos, né? Aqui é que o ar é captado. Pode virar. Bom, isso aqui é uma construção em São José do Ribamar. É um local onde eles fazem reuniões sistematicamente são romarias de adoração ao São José, né? Então, nós fizemos lá um palco, que ao mesmo tempo serve para outros eventos também. A capela, a igrejinha que existia era muito pequenininha, mas nós colocamos do outro lado da praça, aproveitando até a declividade que vai para a Bahia, né? Para como local de... Existe uma via sacra também proposta aqui, e o grande palco onde são efetuados esses eventos religiosos, uma vez por ano, e com a estátua de São José. Pode virar. Agora, num caso desse, por exemplo, com um balanço de 20 metros, né, a nossa preocupação, tivemos que fazer uma pré-montagem na fábrica, que a nossa preocupação era depois ter alguma deformação aqui, que visualmente prejudicasse essa linha, né? Pode virar. Pode virar. Bom, as passarelas, com a nossa fábrica lá, nós fizemos uma nova versão das passarelas, com o mesmo princípio, o mesmo projeto, mas apenas mais industrializado, com essas peças, com os fuxos metálicos. A concretagem dessa peça é muito cara e muito custosa, quer dizer, um prédio todo, uma solução toda industrializada, e quando chegava no pilar, era uma coisa difícil, né, de se fazer. Então, propusemos uma solução mais industrializada. Pode virar. A montagem, por exemplo, dos pisos, que eles são antiderrapantes, né, todo feito também manual. E das cascas em argamassa armada. Tudo isso em argamassa armada. Quer dizer, fizemos também muitas prefeituras aí por norte, que eram umas 20 dessas prefeituras. Nós fazíamos muito rápido, em uma semana a gente montava essa prefeiturinha aí. Pode virar. Prédio, esse aqui, como é que é? Um posto, negócio de posto fiscal, né, para pesagem, caminhão também. Pode virar. E o Hospital do Rio de Janeiro, que está em construção, eles são 2 hospitais. Tem um hospital grande, que fica perto da lagoa, e o centro de reabilitação, que é uma pequena península, que era uma ilha, né, que fica em cima, na lagoa de Jacarepaguá. Pode virar. O centro de reabilitação já está funcionando. Quer dizer, nesse caso aí, houve uma preocupação muito grande da gente resgatar uma vegetação de restinga. Eles tinham feito aqui um negócio de produção de asfalto, né? Então, depredaram, mas alguma coisa já havia de remanescentes. Nós fizemos um levantamento de toda a vegetação remanescente e colocamos o centro de reabilitação nas áreas já depredadas. Pode virar. Esse elemento aqui do ácido vulcão também projetar é um elemento vazado, né, para evitar o devassamento das áreas de tratamento. Pode virar. Aqui nós temos ar-condicionado. O ar-condicionado corre por aqui, mas sempre garantindo a iluminação natural. Aqui nós já desenvolvemos, nesse caso aqui, um sistema de controle remoto, né, para abrir com motor todos esses sheds, né? Então nós podemos mudar rapidamente a climatização do ambiente, sair do ar-condicionado para a ventilação natural. Isso é feito sistematicamente. Pode virar.
E o hospital é uma solução, é um hospital muito grande. Nós também propusemos ele horizontal. Nós criamos uma grande cobertura que protege, vamos dizer, do sol e da chuva as áreas internas, mas essa cobertura está muito acima dos tetos. E os tetos são todos feitos com elementos de policarbonato que podem se abrir, podem permitir a ventilação natural. Então, nós temos alternativas aqui. Pode virar. Temos a alternativa da ventilação natural por cima. Temos a alternativa do ar sendo injetado lá, ao invés de fazer galerias, como tivemos que subir muita cota do hospital e o aterro ficava mais caro do que fazer as galerias, então nós fizemos um entrepiso técnico, levantamos o piso do hospital e deixamos toda a parte de baixo só para instalações e para ventilação. Então nós temos, por exemplo, uma unidade fan coil aqui que pode eventualmente injetar o ar. Se o vento dominante for suficiente, a gente não liga. Se não, pode injetar o ar e retirar por cima, ou então pode incorporar a serpentina que ela tem, a unidade fan coil, incorporar a água e produzir o ar-condicionado. Nesse caso, os ambientes ficam herméticos, são fechados na mesma hora com um sistema de controle remoto das coberturas. Isso aqui, a cobertura, a gente vê a altura, né, a escala, né, onde está a cobertura, pode ver. O hospital está em construção. Temos também um espaço parecido com o Hospital de Fortaleza, existe até uma lâmpada, uma rampa lúdica, né, para se exercitar no caso da fisioterapia. Uma parte da fisioterapia é feita aqui, a outra é feita na ilha, mas existe sempre uma parte da fisioterapia que é feita junto com o paciente. Pode virar. Bom, esse aqui é um hospital que nós chamamos posto de saúde, é em Belém do Pará. É um posto avançado, ele pode evoluir para um hospital. No momento, ele fica só como um posto de triagem que transfere o paciente para a unidade mais perto. Nesse caso, seria São Luís, desse aqui. Ele fica na beira. Eu queria mostrar que realmente a construção ficou tão... Foi um absurdo tão grande o que se fez aqui, porque lá a visão muito radical dos engenheiros lá de que não se pode fazer nada na superfície, tudo tem que ser estaqueado, nós acabamos aceitando essa hipótese, né? Estaqueamos e criamos uma laje cogumelo aqui apoiado, porque a nossa estrutura é super leve, e só com medo de haver depois muito fissuramento, que eles achavam que os recalques diferenciais iam ser muito pronunciados. Hoje, depois de fazer esse hospital, eu tenho certeza que não. Pode virar. Fizemos uma piscina totalmente argamassa. Então, a nossa ideia, nesse caso desse posto avançado, isso que foi feito é a área que está em vermelho. Mas isso pode evoluir para um hospital depois, conforme a gente está vendo aqui. Havia também o problema desse igarapé que cruzava o terreno, que tinha que fazer proteção para essas áreas todas. Foi uma obra cara. Pode virar. Aqui a proteção do igarapé tem que fazer conforme a maré, que todo dia ela sobe, né, botar as placas pré-moldadas. E aqui nós incorporamos lajes a cada fiada de placas pré-moldadas, que trabalham por aderência no terreno. Né? Pode virar. A piscina, lógico que nós não íamos estaquear a piscina. Aí fizemos uma piscina de argamassa armada, toda com 2 centímetros, flutuando. Como essa obra tinha que ser inaugurada ainda no governo passado, acabou não sendo, mas houve uma preocupação em correria enorme. Então, isso não fez com que a gente não pudesse refletir muito nas tecnologias mais adequadas para cada caso. Mas quando a piscina já foi feita no final, nós resolvemos arriscar. Nós vamos fazer toda de argamassa armada, mas como esses aterros também e a maré todo dia subindo 3 metros acima, né, o que houve com essa piscina é que ela saiu andando, sabe? A maré foi levando, mas acabou parada, mas não sem nenhuma fissura, né, porque é uma coisa da argamassa armada, ela não tinha nenhuma fissura, nós deixamos ela cheia e ela ia andando. Foram puxando a piscina lá. Pode virar. Essa estrutura também, que é uma estrutura de... Lá tem o acesso dos pacientes é muito pelo rio também, né? Então, tivemos que criar um porto de embarque e desembarque. Essa é uma outra estrutura também com balanços muito grandes, que nós fizemos uma pré-montagem na fábrica. Pode virar. Isso aqui é a maré alta. Onde ela chega? Chega quase na bordinha, né? Então, o terreno, a diferença da maré chega a 3,5 metros lá.
Esse aqui é o ambulatório, pode virar. Aqui, eu ia mostrar só uma coisinha aqui, que é interessante. Aqui, por exemplo, lá no Belém do Pará é uma cidade quente. Lá não adianta negócio de botar água, porque já é úmido demais, né? Então, nós temos aqui, esses ventiladores nós produzimos na fábrica. Nós temos, por exemplo, nessa área que tem a espera, o ar, essa área, esse jardim aqui, o ar entra por aqui, mas ele é acionado por esses ventiladores que fazem com que o ar quente saia por cima. E está muito agradável. É um sistema, o contato do ar com a pele sempre é agradável, provoca uma evaporação da pele. Quer dizer, o conforto ambiental é uma coisa muito subjetiva. Nós estávamos conversando com o Maurício aí um pouco antes, né? É uma questão subjetiva. Muitas vezes o que é conforto para mim não é conforto para o... Agora, de um modo geral, a gente não é só a temperatura de 21 ou 22 graus que vamos dizer, se transforma no conforto ambiental. Nem sempre. Às vezes é agradável a gente ter esse ventinho aí. Pode virar. Esse é o mesmo posto, também parecido, no Amapá. Pode virar. Bom, eu vou mostrar rapidamente uma questão de equipamentos, que é a nossa tônica é a produção de equipamentos. Nós temos bancos, por exemplo, fizemos muita coisa em bancos. Isso aí já deve ter sido vários. Cada vez a gente acha que aquele está ruim, que tem que substituir por um outro melhor. Aqui, por exemplo, foi a questão de transporte, transportar o banco inteiro. Então, dividimos ele no meio, né? Dividimos aqui para facilitar um pouco o transporte. Pode virar. Em argamassa armada. Então, nós temos ao mesmo tempo o banco simples, né, que é essa metade, né? E isso aqui é confortável, essa coisinha assim. Esse aqui é o nosso calculista. Ele está testando o banco, não foi ele que calculou, ele está rindo porque fui eu que calculei o banco. Pode virar. Lá na fábrica também nós usamos muito essa questão diferente. Lá, por exemplo, o ar, as bocas estão voltadas para a direção do vento. E aqui é o contrário, esse ventilador, ele insufla o ar de cima e ele é extraído ou por uma fenda, ou então existe até um ventilador pequeno que a gente coloca aqui para jogar o ar quente para a circulação. Pode girar. Bom, a nossa fábrica hoje produz muitos equipamentos, mas muito, é uma quantidade louca, sabe? Que cada vez, até elevadores nós fomos obrigados, porque os elevadores, esse tipo de elevador para 2 pavimentos, com piston, as indústrias, de um modo geral, cobram muito alto, porque não é um elevador que elas usam sistematicamente industrializado, então acabamos industrializando o nosso, já temos uns 26 desses em funcionamento. Monta-cargas também, pode virar. É importante essa questão do equipamento, porque aqui, por exemplo, num espaço tão pequeno, se a gente não tivesse essa cama, essa mesa de exames móvel, né, ele teria que ser maior, porque a gente tinha que permitir que o paciente fosse examinado dos 2 lados. É lógico que o médico que é esperto, ele coloca o paciente do lado que ele quer examinar. Mas se eventualmente no processo de exame então ele desloca a cama e examina do outro lado, assim. Eu mesmo, examinado no SAR, tive que exigir essa coisa do médico e deu certo. Ali está de cabeça baixa. Pode girar. Muitos equipamentos também de transferência de pacientes paraplégicos, tetraplégicos, eles precisam de guindastes para higienização, essa coisa toda. Pode virar. Isso aqui para higienização de pacientes, essa coisa paraplégica se desloca aqui, né? No princípio, nós importávamos esses equipamentos mais sofisticados. Por exemplo, essa mesa de urologia, né? Nós importávamos, mas era tão caro para importar esse paciente, para importar esse equipamento, que acabamos desenhando os nossos, sabe? Hoje nós produzimos, inclusive, e tudo com sistema eletrônico também, que não é simplíssimo, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Pode virar. Essa, por exemplo, para a gente ter uma ideia, essa eclusa que usamos no centro cirúrgico é um produto quase artesanal, né? Mas nós importamos da Suécia essa eclusa. Já em Fortaleza, já fabricamos a nossa. Nós importamos esse conjunto com cavalos em $140 mil. Nós estamos fabricando isso por menos de 50 mil. Quer dizer, essa é a diferença. Porque é muito caro lá, porque não é uma produção industrializada, né? Então, eu acho que aí, quer dizer, a gente não faz isso por querer estar fazendo tudo, não é essa a intenção, mas é porque é preciso de... Aqui a eclusa. É um negócio tão simples, né? Isso aqui faz a regulagem com a cama-maca, né? E uma esteira que transfere, uma esteira de coisa que transfere o paciente. Quando a gente vai ver, é uma coisa simples. Nós copiamos a deles. Aliás, melhoramos um pouquinho, porque a deles é um modelo que já temos feito há 20 anos, né? Pode virar.
Essa é a última cama-maca que nós estamos fazendo para o Rio. Ela já tem muitos movimentos incorporados, eletrônicos, né? Ela é toda. A outra é mais mecânica, né? Uma cama. Mas essa aqui, inclusive o quadro balcânico, ele é móvel, ele é retrátil, na outra ele é fixo, então nós podemos tirar. Essa aqui é a minha secretária. Ela é que serve de teste. É a Cristiane. Pode virar. Agora, essa cama-maca, ela pode se transformar quase numa cadeira de roda. Ela tem todos os movimentos, né? Esse quadro aqui é com chave, aqui só a enfermeira tem acesso, e a perazinha com os outros movimentos, que é do paciente. Se ele também tiver meio lelé da cuca, então põe para baixo lá, para ele não ter acesso, se ele não tiver condição de usar. Ali é a Cristiane fazendo propaganda do meu livro. Ó. Pode virar. Essa cama, ela tem uma série de acessórios. Por exemplo, esses protetores aqui são de policarbonato, né? Evita aquela coisa de cercar o paciente, ele se sente mal. Então, eles são transparentes, né? Isso aqui é a produção da cama-maca. Pode virar. Os ônibus, produzimos também o barco para o lago. E aqui os ônibus novos que estão em produção, que são... Pode virar. Bom, eu vou mostrar aqui rapidamente um projeto em Ribeirão Preto, só para ilustrar, porque eu acho que essa torre aqui é uma coisa interessante, né? E o que nós propusemos aqui foi uma recuperação total do vale, né? Aqui existe a rodoviária funcionando em condições precárias, os ônibus vão até o centro da cidade, que transformou esse local num local extremamente degradado. A nossa proposta, além de reconquistar, todo esse vale, que é o vale onde nasceu a cidade, né? Ao mesmo tempo criar uma ligação com o terminal de ônibus embaixo e criar uma ligação viária e para pedestres também, com essas áreas de parque seriam recuperadas. O prédio da rodoviária se transformaria num prédio de exposições. Pode virar. Esse eu não adiantado da hora, mas se a gente tivesse tempo é interessante, porque esse mastro aqui é totalmente enlastado, porque lá temos uma rocha basáltica que aflora quase 3 metros de profundidade. Então, fizemos formulamos várias hipóteses de cálculo, né? Mas aqui no final ficou mais interessante, mais econômica, foi de engastar totalmente. É claro que existe como é desequilibrado o viaduto, nós temos um esforço adicional aqui, que a ancora também é fácil de ancorar, essa ancoragem na própria rocha, né? A rocha é muito viva, é uma rocha basáltica muito forte. Pode virar. A montagem também não está sendo feito, já o projeto está todo concluído, mas ainda não foi construída a obra. Depois o Palocci, que era o prefeito, saiu, agora nem sei quando vai ser construído. E aqui tinha toda a montagem era feita, uma pré-montagem do mastro aqui embaixo, é uma estrutura mista com aço e concreto, né? Ele é todo fechado em aço, quer dizer, toda a pré-montagem e a montagem com a torre central, uma P300. Pode virar. Montamos também uma fábrica lá em Ribeirão Preto para fazer prédios de apoio social. O programa lá do Palocci era fazer base de apoio para a comunidade, né? Então montamos uma fábrica também para argamassa armada e serralheria. Pode virar. Essa aqui é a parte de argamassa armada, né? Isso são as bases de apoio comunitário. Pode virar. Às vezes com o posto de saúde do lado. Isso aqui da base de apoio comunitário é um programa social que tem computadores, coisas para a comunidade. Pode virar. Uma creche grande lá que foi feita. Não, essa aqui é a creche. Que é uma outra BAC também, numa área mais urbana. Já tínhamos produzido também abrigos para ônibus. Pode virar. E a rodoviária, que a rodoviária vai ser transferida, tivemos que era uma obra prioritária para poder fazer o centro da cidade, tinha que fazer a rodoviária. Então a concepção da rodoviária também é um grande prédio circular, né, de forma que os ônibus, nós temos 2 plataformas, a plataforma dos ônibus interurbanos e a dos ônibus urbanos e táxis, né, que opera aqui. E essa grande proteção que protege do sol todas as áreas, vamos dizer, essa sombra aqui, que são as áreas onde ficam as áreas de espera, né, onde fica a espera, a parte de apoio com loja, restaurante, essa coisa.
E aqui a grande saída do ar. Eu vou explicar isso aqui rapidamente. Pode virar. Então, o que nós temos? Nós temos um lago circulando em volta, né? Ribeirão é um pouco o clima de Brasília, né? Tem uma época seca que ninguém aguenta aquilo lá. É muito seco mesmo. Então, esse lago, nós vamos ter o ar sempre penetrando por baixo e sendo retirado por exaustores nessa grande clarabóia que também serve para iluminar. E essa proteção que é feita em chapa perfurada dobrada. Pode virar. Acabou. Desculpe aí o adiantado da hora. Alô. Muitíssimo obrigado pela sua brilhante exposição. E eu não sei se o pessoal vai aguentar agora as perguntas ou se deixamos para depois. O que vocês acham? Eu acho que é melhor deixar para depois do almoço, né? Senão o pobre do Lelé vai... Sabe que eu vou ter que ir para Ribeirão. Então, eu abro aí 3 perguntinhas só para a gente ir embora. Alguém quer se... Diga. Então, eu faço pesquisa na área de conforto ambiental térmico aqui. E a gente está avaliando algumas creches da cidade e uma delas é do sistema SIAC, né? E do SIAC. O SIAC então, a gente vai ter esses resultados. Eu não sei se interessa depois para o senhor pegar esses resultados. Não? Liga. O prédio dos SIACs, conforme eu disse, nós fizemos só 2 protótipos. Um no Rio de Janeiro, depois muitas fábricas foram montadas, o projeto foi completamente deturpado, né? De forma que esses outros remanescentes por aí não tem nada a ver com o projeto inicial, não. Eu nem entro, passo longe até para não ficar triste. Tá, e uma outra coisa seria assim, em relação às cores utilizadas nos projetos, e essa pergunta iria tanto para o senhor quanto para o Rui Otaki. Obrigada. Olha, o Rui também tem ele é filho de Tomi Otaki, que é uma artista plástica fantástica, né? Uma pessoa importantíssima na nossa cultura. Eu tive a felicidade de não ter a Tomi Otaki, mas ter o Atos Bulcão. Então, o Atos Bulcão é um artista plástico que tem trabalhado esses anos todos comigo, né? Essa preocupação da cor, né? É uma preocupação que o Rui explicou isso, nós temos que resgatar essa questão da cor. Eu acho que a cor também tem uma função didática, né? Ela sempre, no meu caso, principalmente, são prédios que eles têm que ter uma leitura muito clara por causa da industrialização, então elas têm uma função didática muito forte também. Alô, Jefferson Libório, São Carlos. Me permite chamá-lo de Lelé. Eu conheci há um bom tempo atrás, tive a oportunidade de visitar as obras sociais na Bahia. Muito me emocionou e muito me emociona ainda. Eu queria fazer uma pergunta muito simples, acho que para a gente que é engenheiro, que estuda os materiais todos aí, vê isso daí sendo transformado em produtos especiais e não especiais para a sociedade. Lelé, qual é o limite? A pergunta é ótima, porque o limite exige risco, né? E o problema é que a gente está arriscando e fracassando, né? Eu acho que essa tentativa que o nosso grupo, quando eu digo nós, é porque realmente é um grupo que atua junto há muito tempo, né? Desde o período da primeira fábrica de Salvador. Então, eu acho que a gente assume riscos justamente por causa de ser obras sociais, né? São riscos, às vezes, que nem sei se vale a pena, sabe?
O limite são esses riscos. Eu acho que, é claro que a tecnologia tem esse espectro amplo, que a gente tem tudo por descobrir, né? Mas se houvesse uma política mais consistente do governo em torno da pesquisa, por exemplo, São Carlos, que tem um aparelho de pesquisa sensacional, né? Se isso estivesse integrado com as empresas de construção, que as empresas de construção não podem investir em pesquisa, porque elas, principalmente quando trabalham, tem que trabalhar com custos muito apertados. Então, isso é um papel do Estado, investir em pesquisa. E eu acho que a construção, quer dizer, há essa falta de casamento entre a construção civil e o projeto do arquiteto, né, justamente por causa dessa falta de estímulo do poder público, né, em relação à pesquisa, né. Eu acho que se nós tivéssemos instituições de pesquisa mais bem montadas, como eu gostaria, por exemplo, que o SARA fosse, ao invés de ser uma coisa tão fechada como é, né, fosse uma coisa mais aberta, né, mas infelizmente ele está ligado ao Ministério da Saúde, isso é impossível. Então, mesmo para fazer os convênios, começa a ficar complicado fazer convênios com outras instituições. Nós temos um potencial enorme, nós podemos fazer 2 hospitais desses por ano. Nós estamos usando hoje 1/10 do nosso potencial. Quer dizer, nós nos damos ao luxo, né, no Brasil, né, de ser tão carente em pesquisas tecnológicas na área da construção, e ao mesmo tempo ficamos importando às vezes porcarias, né? Isso aí a gente está cansado de ver, principalmente agora com a globalização, né, que fica o poder econômico começa a pressionar a gente no sentido de importar coisas que a gente não quer, né? Então, eu acho que nós somos um país tropical, temos uma necessidade enorme de pesquisar, existe uma demanda gigantesca no nosso país, por todo lado, né? Então não fazemos pesquisa. Eu aproveitei o gancho do limite, né, para falar sobre o risco também, porque a gente fazer isso em situações precárias assume riscos terríveis, sabe? Riscos, às vezes, que a gente sofre muito, né? Bom, existe o risco porque alguém tenta fazer e alguém faz, né? Parabéns. Parabéns mesmo. Não sei, Jefferson. Eu acho que tanto eu reproduzi aí tantas coisas erradas. É lógico que as nossas propostas são muito recorrentes, porque a gente procura melhorar cada vez, né? É lógico que também isso eu aprendi. A gente não pode dar um passo maior que as pernas. Se o risco for muito grande, o barco vai ao fundo, né? Então a gente vai assumindo gradualmente. Daí a recorrência de soluções. Por exemplo, eu estava mostrando para o Maurício, a de Salvador é precária, não tá? O sistema de ventilação. Depois disso, quer dizer, existe um grupo que trabalha conosco da Universidade de Brasília que já passou vamos dizer, a formular cientificamente essa proposta que era empírica, né? E hoje eu já me sinto um pouco mais tranquilo de poder propor uma solução de ventilação natural, porque houve essa recorrência de várias experiências. Agora, isso é pesquisa. Isso é pesquisa. Agora, é muito difícil a gente fazer pesquisa com a faca aqui. Olha, se fracassar, meu caro. Paulo Helene, de São Paulo. Lelé, eu queria perguntar o seguinte: eu já vi muitas obras suas, já atendi problemas de patologia, e nelas também. E isso, não só eu, como vários outros colegas. Então, eu gostaria de saber, quando você projeta nesses termos em que está de argamassa armada e nessas dimensões, qual é a vida útil que você leva em conta? Porque existe já muita pesquisa no país nesse assunto e que às vezes a gente pensa que não está sendo, digamos assim, absorvida. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que a tecnologia, veja, todas essas fábricas que eu mostrei, elas passaram por uma fase, vamos dizer, uma fase que a gente tinha um controle absoluto. Por questões políticas, a gente perdeu o controle, né? Por exemplo, esse caso aí do SIACS não tem nada a ver com isso, a nossa equipe não tem nada a ver com isso. Eu acho que, por exemplo, a argamassa armada, se a gente mantiver um recobrimento de 6 milímetros, né, com um nível de execução, com a qualidade de execução, pode esquecer que a gente vai ter a mesma garantia que fosse 1,5 cm, 2 centímetros de concreto. Agora, é preciso que haja o quê? Para a confecção de uma peça industrializada, é preciso que a gente mantenha esse espaçamento de 6 milímetros. Se não mantiver, se depois não tiver os espaçadores corretamente colocados nos moldes metálicos para garantir isso, e o recobrimento variar, evidentemente que a peça vai sofrer, né? Pois é, mas, Lelé, 6 milímetros, perdão, me desculpe a observação, isso é um erro dos engenheiros civis muito comum, que eles colocam no projeto o cobrimento de 2 centímetros e depois querem encontrar na obra 2 centímetros. Quando nós colocamos no projeto 2 centímetros de cobrimento, em seguida é o recobrimento médio.
E eu tenho que saber que a construção civil tem uma variabilidade intrínseca e que eu não vou conseguir aquilo como mínimo. Se eu quero 2 como mínimo, eu quero 6 milímetros como mínimo, tem que colocar mais do que isso. Eu acho que você tem toda a Não é razão. verdade? Por isso é que eu acho que a argamassa armada ou é produzida industrialmente ou então perde a qualidade. Não pode se fazer. Eu não recomendo ninguém produzir argamassa armada se não for... Nós temos, por exemplo, alguns... Mesmo se você for ver, por exemplo, essa foi em 1979, essas, em águas agressivas. É lógico que sempre ali da drenagem do Camaragibe, né? Elas estão lá até hoje. Quer dizer, é lógico que existe sempre um problema de algum ou outro foco e isso acontece. Agora, se for mal executado, é bobagem. Então, eu acho que a questão do recobrimento, quando a gente diz no concreto, a gente diz 2 centímetros, sabe que na obra às vezes não fica. Por exemplo, nós aqui temos, na Rede Sara, nós temos o maior problema, não é da argamassa armada, não, é do concreto armado daquele prédio lá. Foi feito nessa época, foi colocado inclusive um aditivo à base de cloreto, né, Sica 7, uma coisa desse tipo. Né? Então, nós até hoje recuperamos essa estrutura. Então, o que acontece com a argamassa acontece com o concreto, dependendo da qualidade. E aquele concreto que foi feito lá no Sara também é bom, não é mal feito. Mas houve essa coisa da Sica, do Sica 7, adicionado também por recobrimentos menores do que os recomendáveis. Então, nós temos um problema perene lá. Eu acho que a minha postura em relação a isso é o seguinte: eu acho que a gente tem que tentar evoluir. Agora, sempre com o pé à frente e o pé atrás. Eu acho também que essas obras que foram feitas de argamassa armada, elas nunca foram, eu sempre chamei de escolas transitórias, escolas em favelas, em situações muito precárias. Eu também não tinha pretensão que isso fosse durar 50 ou 100 anos. Aliás, eu acho que as nossas cidades estão dando o exemplo contrário, que tem que derrubar tudo antes disso, mesmo sendo de concreto. Mas, de qualquer maneira, a nossa pretensão não era bem essa, de que os prédios fossem imperecíveis, né? No caso dessas obras que eu chamava sempre de transitórias, eram obras em favelas, em obras que... Tá bom, perfeito. Obrigado. Bom, nós vamos ter que encerrar, porque agora, já com atraso considerável, nós vamos remarcar o início, porque o início deveria ser agora, né? Então, nós vamos remarcar o início da tarde para as 3 horas da tarde aqui, tá certo? Agradeço mais uma vez ao Lelé e peço uma salva de palmas. Tomar 2 decisões. A primeira é uma inversão da programação, quer dizer, o professor Vasconcelos falaria agora e não no encerramento. E a segunda decisão nós vamos começar imediatamente e não vamos aguardar mais ninguém. Então, face a isso, eu pediria ao professor Vasconcelos que iniciasse a sua apresentação. Estão propondo aguardar mais 5 minutos. Quer aguardar mesmo? Então vamos aguardar. Mas daqui 5 minutos nós iniciaremos pelo professor Vasconcelos. Obrigado, professor. Antes de começar a palestra, eu queria ler uma poesia escrita pela nossa Valdirene. A Valdirene é essa moça que está cuidando aqui da organização e da apresentação. Valdirene Maria Silva. Ela escreveu o seguinte, achei tão bonito que eu vou ler para vocês. Fez-se real um sonho discreto, de, na vida, tudo ser concreto. No calor da hidratação, completei a minha formação. Com cimento e agregado,
Fiz sólida união através de uma alcalina reação. Longe do sol que me causa retração, revelei minha vida nesta divina construção. Buscando qualidade, aumentei minha resistência e durabilidade. Com o poder do engenho, melhorei cada vez mais o meu desempenho. Bonito, né? Palmas para a... Ela não está aí, né? Ela não está aí ainda, mas eu queria que ela falasse, mas ela estava meio tímida, achou que não valia a pena, e foi uma dificuldade dela deixar eu falar. Bom, outra coisa, antes de iniciar a palestra, eu gostaria de fazer um apelo a todos. Pena que a casa esteja quase vazia. Esse apelo era para todo mundo ouvir, a coisa mais importante de todo este conjunto de palestras, de coisas, hein? Hein? Porque, então eu falo agora e falo no final de novo. É o seguinte, anos atrás, a gente só usava concreto de 15 MPa. E era uma verdadeira luta para conseguir 15 MPa, porque o pessoal fazia leilão de preços. Então, cada concreteira dava um preço mais baixo do que o outro, e economizando cimento. Então, o certo era dar o menor preço à custa do menor consumo de cimento. Resultado disso, surgiram concretos com durabilidade de 5 a 10 anos. E esses concretos deram o maior transtorno toda a construção civil no Brasil inteiro. E punham a culpa nas concreteiras. E o Ibracon resolveu tomar uma providência a respeito, que estava demais. Mas como? Em 1926, construiu-se o Hipódromo da Gávea, com concreto de 15 MPa, com 300 quilos de cimento por metro cúbico, cimento que vinha da Dinamarca, marca Duas Coroas da Suécia ou Urso Branco da Dinamarca, eram as marcas, os barris vinham dos porões dos navios, trazendo cada barril 150 quilos de cimento. Quando chegava no porto do Rio de Janeiro, esse cimento já estava quase hidratado. Tinha uma força muito menor de hidratação do que da origem. E com esse cimento, para conseguir 15 MPa, era necessário consumir 300 quilos por metro cúbico. E com 300 quilos por metro cúbico, conseguia-se não somente os 15 MPa, mas conseguia-se também durabilidade. Com a evolução do cimento, o cimento melhorou muito. O Brasil começou a produzir cimento em Perus, em 1926, a data em que foi construído o Jockey Club do Rio de Janeiro, que eu lhes falei. Nessa data, o cimento começou a ser produzido no Brasil e era praticamente igual ao que se produzia no exterior. Mas com o passar do tempo, o cimento foi melhorando. E quando chegou em 1960, 70, o cimento estava muito melhor, mas muito melhor do que em 1926. É lógico. Claro, será que o Brasil não ia conseguir melhorar o cimento em 30 anos? Claro que tinha que estar melhor. Então, o que faziam as concreteiras? Vamos gastar menos cimento. O cliente está pedindo resistência, ele vai ter resistência. Ele não está pedindo durabilidade, não está pedindo modo de elasticidade, não está pedindo impermeabilidade, não está pedindo nada. Ele quer resistência, então ele vai ter resistência. Então eu dizia, os nossos construtores não sabem comprar. Eu recebi o maior apedrejamento da minha vida. Os construtores se voltaram contra mim, cretino! E está lá no escritório fazendo cálculo, não conhece nada de construção, não sabe como é. Quer ensinar a gente a comprar?
É o que nós sabemos fazer, é comprar. Então eu dizia, não sabem comprar não, que vocês compram pela resistência e obtêm só resistência. Vocês não obtêm durabilidade. O negócio chegou a tal ponto que o Ibracon resolveu reunir todos os produtores de cimento numa sala, no Instituto de Engenharia, e conversar seriamente com eles. Digo, olha, nós não admitimos que vocês, das concreteiras, não saibam que com menos de 300 quilos de cimento por metro cúbico, vocês podem conseguir um bom concreto, uma boa resistência, com bons ensaios de laboratório, mas não para a obra. Vocês não vão conseguir um concreto impermeável. O seu concreto vai se deteriorar depressa. A vida útil da sua estrutura vai ser de 10 anos. E nós não admitimos que vocês não saibam disso. E eles confessaram, não, nós sabemos sim, mas o cliente não pede isso. E nós estamos competindo no mercado com muita dificuldade. Então, nós obedecemos exatamente aquilo que o cliente pede. Então, o cliente não sabe comprar. É verdade ou não é? O cliente não sabe comprar. Isso vocês têm que transmitir para os construtores, tem que transmitir para os projetistas. E os projetistas não calculavam com mais do que 15 MPa, porque tinham medo de não se conseguir a resistência maior na obra. Então criou-se essa indecisão. Um queria fazer, o outro achava que não era, medo. Criou-se o medo. Passou-se o tempo. Então a norma resolveu, não, vamos impor na norma que não se pode fazer concreto armado com menos de 20 MPa, não se pode fazer concreto protendido com menos de 25 MPa. Isso já está em vigor. É de hoje, não é de ontem, não. É obrigatório. Quem não obedecer isso está infringindo a norma. Então, é obrigatório. Tá bom. Então, os projetistas começaram a calcular com 20. Alguns mais afoitos chegaram a 25. Então, estão fazendo obras com 25. Então, o que o construtor faz? Continua no mesmo erro. Continua comprando pela resistência. Agora tem 300 quilos de cimento por metro cúbico? Agora tem. Mas, só isso? Bom, agora não há mais a dificuldade de não conseguir uma durabilidade adequada. Mas continua havendo guerra de preços. Então, o que fazem as concreteiras? Concreto de 25 MPa, nós temos 5 tipos diferentes, cada um com um preço. Esse aqui tem slump 20 e custa tanto, porque tem aditivo. Esse outro, mais baixo, não tem aditivo nenhum e tem um slump de 5 centímetros. Qual que você quer? O consumidor, eu quero o mais barato, quero o mais barato. Tá bom, você vai ter o mais barato. Você vai receber aquilo que você compra. Seu cretino não entende nada de concreto, não sabe comprar. Tem acontecido isso sim. E quem que vai falar para o construtor? Ninguém tem coragem de dizer isso para o construtor, que vai ser apedrejado. Você não sabe comprar. Mas você pode colocar na planta. Eu quero um concreto com slump de 15 centímetros. Se não tiver 15, rejeita o concreto. O construtor que não entende disso vai exigir aquilo que está escrito na planta. Eu quero um concreto de 25 MPa, mas que tenha um slump de 15. Está escrito lá na planta. Se não estiver escrito na planta, rasga a planta que não vale nada. Você não sabe especificar o que você tem que fazer. Então, um apelo que eu faço para vocês. Aqueles que conhecem bem e acham que não precise colocar na planta, coloquem sim na planta. Não se concreta com 5 MPa, você não vai conseguir adensar esse concreto. E vai dar problema na obra. Como é que eu sei disso?
Porque eu só estou fazendo isso agora, não estou mais calculando. Mas todo dia vem para mim um caso para resolver, porque não deu o concreto de 25. Não conseguiu. Está dando 20, 18. Pode ficar assim ou tem que reforçar? Pô, não seria mais lógico você comprar um concreto correto do que reforçar depois, senhor? Você vai gastar muito mais reforçando. Ah, não, vou cobrar da concreteira. A concreteira não tem nada com isso. A concreteira está fazendo o que você pediu. Você não percebeu que a concreteira obedeceu o que você pediu? Você pediu 15 de slump? Não. Então peça. Vocês precisam ajudar nisso. Pelo amor de Deus, viu? Falem com os construtores, coloquem na planta. Não deixe o construtor comprar um concreto com 5 de abatimento, viu? Abatimento é a mesma coisa que slump, né? Não deixe comprar concreto de abatimento 5. Ele não vai conseguir colocar aquele concreto dentro da forma, sem vazios. A resistência vai dar baixa sim. E a concreteira não tem nada a ver com isso. E a concreteira está pagando o ônus desse negócio. Agora, por que deu baixo? Ele não forneceu o concreto? Esse concreto não estava com o slump 5? Então, ele forneceu aquilo que ele pediu. Agora, chega na hora de aplicar, o mestre da obra disse: esse concreto não vou conseguir aplicar esse concreto, coloca água nisso aí. Nem o engenheiro fica sabendo que foi colocado água. Nos meus relatórios eu tenho escrito isso. Eu não posso afirmar que esse concreto deu resistência baixa, porque o caminhão betoneira pode ter ficado muito tempo parado no trânsito e começou a reação química do cimento, ou ficou esperando na obra muito tempo até que a armadura estivesse pronta para receber o concreto, ou que o concreto chegou seco demais na obra e foi adicionado água. Eu não posso afirmar isso, porque isso é crime. Adicionar água no concreto para poder aplicar, isso é crime, não é tecnologia, um erro crasso. Se o engenheiro da obra permitiu isso, ele deve ser despedido. Deve ser despedido por incompetência. Se o mestre fez isso e não falou com ninguém, deve ser despedido, porque é um crime. E ninguém vê isso. Essas obras estão sendo mal feitas por causa de um erro de projeto que não escreve, não deixa explícito que o slump deve ser 15 ou mais, senão não concreta direito. E por que a concreteira não pôs slump de 15? Dinheiro. Esses aditivos são caros, custam mais caro. Se ele pedir o preço com o valor do aditivo, ele perde o serviço. O outro vai fazer com slump de 5 e diz: não, o meu concreto é melhor que o do outro. E daí? Olha, é uma verdade que está acontecendo no país. Precisa ser corrigido. O construtor nunca vai aprender isso. Ele só sente o peso do dinheiro. O construtor não vai saber que aquele concreto que ele está comprando vai dar problema na obra depois. E não vai ter como corrigir, a não ser com grandes gastos. Precisa escrever na planta. Não é só a resistência. Alguns já estão escrevendo módulo de elasticidade. Muito mais importante que isso, escreveu abatimento. Tomem nota disso. Isso é mais importante que tudo que vocês ouviram aqui até agora. Muito mais. Se vocês aprenderam alguma coisa, essa coisa é isso que eu estou dizendo agora para vocês. Escrevam na planta. Resistência 30 MPa, tá bom. Slump 15. Pronto, acabou o problema. Aquele concreto vai sair uma beleza de concreto, impermeável, durável, não vai dar dificuldade de concretagem, não vai dar aborrecimento para o construtor vai ficar feliz da vida. Não deixa o construtor fazer da cabeça dele que só vê o cifrão. Não é assim que se faz obra boa hoje. Viu? Por favor, façam a sua parte. Eu fiz a minha.
Podemos? Depois da palestra magnífica do Laranjeiras, depois da palestra fabulosa do Filgueiras Lima, eu estou pensando, o que eu vou fazer lá? Bom, agora já estou aqui, tem que falar, né? Não posso dizer, não brinco mais. Vocês já estão esperando tudo. Bom, de modo que agora eu digo, seja lá o que Deus quiser. Para ser breve, eu vou deixar muita coisa escrita sem dar explicação. E para economizar tempo, vocês leem e eu falo o mais importante apenas. Seguinte. A intenção é falar sobre 9 tópicos. 9 tópicos escolhidos dentre aqueles que foram publicados no meu livro. Você conseguiu? Consegui. Ótimo, obrigado. Eu tenho um livro que foi lançado no Congresso do Ibracon em Fortaleza no ano 2000. Esse livro se chama Estruturas da Natureza. Essas estruturas são estruturas estáticas. Agora, eu estou escrevendo sobre as estruturas dinâmicas. Então vai ter um outro volume que eu vou dar um nome diferente. Como é dinâmico, vou chamar de Máquinas da Natureza. E todo dia eu estou descobrindo novas máquinas da natureza. E essas máquinas me surpreendem. Essas máquinas são objeto de uma nova ciência que começou em 1968 e que vai tomando um impulso cada vez maior e que se chama biônica. E o que é biônica? É a física aplicada aos seres vivos, às estruturas vivas, animais ou vegetais, e transformadas em equivalentes bolados pelo homem, imaginados pelo homem para procurar reproduzir aquilo que se faz na natureza. Um morcego usa uma espécie de sonar para a localização de objetos. E o que o homem faz? Procura um objeto que ele deu o nome de radar para descobrir um navio no meio da neblina e localizar que existe um alvo ali para ser observado. Então, é o quê? Uma reprodução daquilo que o morcego já faz. Talvez não tão eficiente, certamente não tão eficiente. Existe um peixe chamado, não é peixe, é mamífero chamado golfinho, que tem na pele uma capacidade totalmente especial de diminuir a espessura da camada limite. No fluxo da água pelo corpo do animal, existe uma espessura pequena de alguns microns que fica aderente à pele e que não se movimenta junto com a água. Este material da camada limite produz um certo atrito. E a pele do golfinho tem uma característica especial de diminuir esse problema do atrito, diminui a viscosidade. Ele escorrega dentro d'água muito melhor do que aqueles peixes que produzem aquele muco que a gente sente que existe, que quando pega escorrega da mão. O golfinho não tem esse muco, tem uma conformação geométrica da pele que permite essa redução da camada limite.
Então, o homem conseguiu descobrir como fazer uma superfície de aço coberta com um revestimento que se assemelhe a essa pele do golfinho. Conseguiu. Com o intelecto, com muita pesquisa, conseguiu fazer isso. E aplicar em submarinos. E aplicando em submarinos, ele percebeu que o rendimento era muito melhor. O submarino escorregava na água, ele se deslanchava com a mesma energia, ele atingia velocidades muito maiores. Mas por que não usa, então? É caro. Até agora não se conseguiu fazer isso a um preço baixo. E é necessário refazer de quando em quando, porque aquilo se desgasta. Não conseguiu fazer um material durável como a natureza fez na pele dos golfinhos, que dura para sempre. Então, casos como esses são objetos da ciência chamada biônica. Eu estou arranhando a superfície da biônica com muito estudo, com muita dedicação. E cada vez eu encontro uma coisa nova na biônica. Cada vez percebo que a natureza tem mais uma máquina diferente. Então já tenho umas 20 máquinas escritas e estou achando que existem mais outras. Sem tirar a máquina de pensar, né? Sem falar no cérebro, que já foi imitado pelo computador, né? Mas existem outras máquinas. Máquinas de dormir, por exemplo. O homem dorme por causa de algumas coisas que acontecem dentro da gente. Se não acontecer aquilo, ele não dorme. Passa a noite em claro, insônia. É uma doença. Como corrigir isso? Corrigindo a máquina. Então, existem muitas máquinas. Máquinas de pular, máquinas de nadar, máquinas de correr, máquinas de voar. Existem máquinas de tudo. Eu já escrevi sobre muitas delas. E não tenho coragem de publicar ainda, que eu acho que eu não estou ainda à altura de publicar isso. Tem que aprender mais. Bom, mas hoje nós vamos nos limitar às máquinas e limitar as estruturas que existem no reino vegetal. Existem 3 reinos na natureza. O livro comporta os 3. Reino mineral, rochas, cristais, gelo, grutas, cavernas, estalactites. E depois, máquinas do reino animal, que são as construções feitas pelos próprios animais, sem interferência do homem. E depois, estruturas do reino vegetal, que aparecem na estrutura do próprio vegetal. Então, algumas dessas estruturas nós vamos descrever aqui nesses 9 itens, se der o tempo para isso. Onde é que aparece? Vamos ver. As estruturas aparecem em diversas situações. Exemplos de estruturas vegetais importantes. Troncos de árvores gigantescas. Sequoias. Sequoias são árvores que resistiram ao período glacial e que conseguiram permanecer hoje, não na Europa mais, mas conseguiram permanecer hoje na costa leste dos Estados Unidos e principalmente na região da Califórnia. São sequoias imensos que têm troncos que atingem até 11 metros de diâmetro, altura de 136 metros, e que constituem realmente um verdadeiro milagre da natureza. Seguinte. No Pantanal de Mato Grosso, onde eu tenho ido todos os anos pescar com alguns colegas, o Aurélio que está aqui não me deixa mentir, as águas sobem e descem com muita frequência. E cada vez que a água desce, carrega consigo muita areia, muita terra, deixando muitas raízes de plantas que nascem à margem do rio, deixando essas raízes descobertas.
E ao olhar essas raízes, aqui na fotografia a gente não vê muito bem, não tem boa nitidez, a gente nota a complexidade da raiz. Do solo para cima existe uma estrutura que é resistida por uma outra estrutura que se desenvolve em sentido contrário do solo para baixo. Seguinte. Vitória Régia é outra estrutura, está fabulosa, como o Laranjeira já falou. Seguinte. Cactos. Os cactos constituem um tipo todo especial de estruturas em que, ao invés de madeira, ela tem um tecido diferente, um tecido com muita água. 90% do tecido é água. É um armazenador de água. Então, é quase que só um parênquima, tecido mole, com pouca esclerênquima, que é tecido duro de celulose, e uma casca impermeável que não deixa a água sair de lá de dentro, mantém a água dentro do seu tecido. Seguinte. Outro tipo de estrutura extraordinária, o baobá. Baobá é uma planta que nasce principalmente na África. O primeiro contato que eu tive com o baobá foi ao ler o livro do Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, que fala do baobá de uma maneira muito jocosa e interessante. Essa árvore tem um tronco também muito grande e esse tronco geralmente é oco, armazena água e é considerada verdadeiro reservatório de água para os africanos. Na Botsuana existe uma árvore dessas em que foi feita a utilização do espaço interno, foi esvaziada a água, foi feita uma porta e dentro foram feitas reuniões com 16 pessoas lá dentro. Em outros lugares da África também foi usada como prisão. Não tinha onde prender alguns presos, inimigos de guerra, de lutas, prendiam lá dentro do tronco do baobá. O baobá tem uns frutos também muito apreciados pelos elefantes. Vamos falar mais depois disso. Seguinte. E o bambu. Bambu é outra estrutura notável. Bambu é uma das estruturas mais notáveis que existe no mundo inteiro. O homem não conseguiu ainda imitar essa estrutura. Seguinte. Bom, agora nós vamos passar para os diversos itens. O crescimento das raízes, falar das raízes. Como cresce uma raiz? Para examinar como cresce uma raiz, nós temos que examinar a ponta da raiz ao microscópio e verificar como é que ela se desenvolve. A ponta da raiz tem um formato estranho. Tem uma coifa na extremidade, formada por um tecido duro, tecido morto, chamado suber, de um material chamado suberina, que é a cortiça, mesma composição da cortiça, e que tem um poder de penetração sem haver muito desgaste. Então, quando a raiz cresce, essa ponta vai penetrando no terreno, vai abrindo caminho sem ferir a peça que é mole, tenra e de pouca resistência. A raiz começa propriamente aqui. Este trecho de raiz é um trecho que é sensível demais. É o trecho que absorve água, absorve os líquidos que existem no solo. Não mantém quase contato nenhum com o solo, porque a coifa abriu um caminho maior e deixou espaço livre atrás para que não houvesse desgaste. Depois de um certo espaço, que é o único espaço onde a raiz funciona, começam a ter ramificações. Então, de cada ponto nasce uma ramificação da raiz com o mesmo característico, com uma coifa na extremidade, umas partes sensíveis atrás e outras partes que vão gerar rizomas, que vão gerar radículas pequenas.
Então, isso vai se multiplicando e, no final, o tecido assume essa forma, mostrando a composição que existe atrás da coifa. Bom, então, o crescimento da raiz é tão grande que espanta. Seguinte, como é que nós vamos pensar de descobrir o modo pelo qual a raiz penetra no solo? Vocês já pensaram de como é que uma raiz consegue penetrar no solo? O solo, às vezes, bastante duro, sendo um material mole. Que pressão que ela exerce no solo para poder avançar? Para isso, o homem criou um instrumento chamado penetrômetro. O penetrômetro é um cone de aço que tem um diâmetro um pouco maior do que o fuste que vem atrás. E ele, sendo empurrado contra o solo, ele exerce uma pressão e, com essa pressão, vai haver uma deformação do solo. Com essa deformação do solo, é possível avançar com esse penetrômetro solo adentro e medir o deslocamento em correspondência à pressão aplicada. E esse penetrômetro tem um mostrador que mede ao mesmo tempo quanto avançou e quanto se fez de força aplicada. Então, através dessa força, tendo as características do instrumento, se sabe qual é a pressão, e tendo a pressão e o deslocamento, se sabe qual é o esforço que uma raiz, naquelas mesmas condições, exerceria contra o solo para avançar no mesmo tempo naquela mesma quantidade. Isso foi feito há muito tempo. As primeiras medidas são do século passado. 0,7 a 2,5 MPa. Antes de ler isso, eu não tinha a menor ideia. Vocês tinham alguma ideia qual é a pressão que a raiz exerce no solo? Só mesmo vendo isso, só mesmo vendo resultados de medida. Seguinte. Medidas recentes, não de 1890, mas agora, recentemente, mostraram que as pressões podem ser menores para o mesmo avanço, dependendo do solo. Então, até 0,24 MPa. Então, 2,5 kg por centímetro quadrado. Não é pouco, não. É muita coisa. É uma pressão que a gente aplica na base de uma sapata. 2,5 kg por centímetro quadrado. É isso, 0,24 MPa. Então, com essa pressão, o solo cede. Mas isso é medido para uma raiz. Não é numa área de uma sapata. Na área de uma sapata, a deformação vai ser muito menor. Para uma raiz, aplicando essa pressão numa área pequena, o avanço é razoável. Seguinte. Comprimento relativo da raiz é inversamente proporcional à resistência. Então, se a resistência é grande, a raiz cresce pouco. Se a resistência é pequena, a raiz se desembaraça, avança bastante. Então, se uma árvore tem raízes muito compridas, é que a resistência do solo permitiu que ela fosse comprida. Então, certas raízes se ramificam tanto, de tal maneira que a soma de todos os comprimentos das radículas dão valores infinitamente grandes. Para vocês terem uma ideia, seguinte, o penetrômetro mede a impedância mecânica do solo. Essa impedância se chama pressão P em MPa. Seguinte. Correlação entre o comprimento relativo versus P. Então, depois de muitos ensaios, se encontrou que o comprimento de uma raiz dividido pelo comprimento máximo corresponde àquela expressão ali, é uma regressão, corresponde a uma curva exponencial.
Então, isso foi resultado de muitas experiências e varia de planta para planta, né? Então, de acordo com o tipo de solo, nós temos uma correlação diferente para cada planta. Seguinte. Agora, isso aqui é o interessante. De tudo que eu falei, o que vai gravar mais em vocês é isso. Esse pesquisador, Dittmer, mediu raízes de centeio. Arranjou uma caixinha de madeira quadrada, encheu de uma certa terra conhecida, plantou ali uma semente de centeio e deixou crescer. Esse centeio cresceu depressa naquela terra, regada, tudo em condições boas, de temperatura, cresceu logo. Depois ele tirou com todo cuidado a terra, tirou um pedaço de raiz de 30 centímetros de dentro daquela caixa e com muita delicadeza foi tirando todos os grãozinhos de terra, deixou a peça limpinha. Examinou no microscópio essa peça e mediu comprimento de cada uma das radículas e diâmetro correspondente. Incrível o resultado que ele chegou. Olha só. 30 centímetros de raiz, isso. Só isso. De uma planta gramínea chamada centeio. E verificou que a soma de todos os comprimentos dava o valor incrível de 623 quilômetros. Quilômetros de raiz, tão subdividido que estava. E multiplicando a área, né? A área de cada uma dessas radículas, tendo o diâmetro, achou a área, multiplicando pelo número, achou o valor de 639 metros quadrados. 639. Um campo de futebol 20 por 30. Num pedaço de raiz de 30 centímetros. Isso é resultado experimental. Não é elucubração teórica. Eu acho que dá. Não, não acho que dá nada. Se mediu. Resultado experimental. A força desenvolvida por essas raízes todas somadas, com uma pressão contra o solo, que eu estou supondo uma pressão de crescimento de 0,5 MPa, 5 quilos por centímetro quadrado, daria uma força total de 3 toneladas, capaz de quebrar calçadas de cimento, de concreto. É por isso que quando vocês passam na rua e vem uma árvore que cresceu e o indivíduo fez em volta dessa área uma borda de cimento e deixou um espaço insuficiente para a árvore crescer, a árvore cresceu, a raiz aumentou de tamanho, foi aumentando, 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 e em pouco tempo a árvore quebrou o cimento. Então, a gente pensa, e puxa vida, a árvore quebra o cimento. Todo mundo acha que quebra o cimento mesmo. Tem que deixar um espaço grande para a árvore poder crescer, senão vai quebrar a calçada mesmo. Uma plantinha que cresceu no asfalto de uma rodovia, que caiu uma semente lá dentro da fissura que existiu e cresceu ali, ela faz abrir aquela fissura e faz logo a rodovia se impregnar de água por ali e acabar quebrando mesmo. Quer dizer, essas forças que aparecem no mundo vivo, muito distribuídas, alcançam valores inimagináveis. Seguinte, de raízes teria muita coisa para dizer. Existe um livro publicado em Israel chamado Root of Plants. O mundo escondido, The Hidden World. O mundo escondido, quer dizer, raízes das plantas. É o mundo que a gente não vê. É um livro de 800 páginas que é um primor.
Mas eu digo, eu não vou ter tempo de ler 800 páginas só de raízes, né? Tudo tem um limite, né? Troncos. Seguinte. Não vou falar dos troncos comuns, vamos falar dos troncos que chamam a atenção. Esse é um coqueiro perto de Fortaleza, Praia do Pecém, que me foi enviado por um engenheiro de lá, que viu que eu estava muito interessado e me mandou essa curiosidade. Um coqueiro que nasceu dessa maneira. Esse coqueiro sofreu algum dano em alguma época da sua vida e, ao invés de crescer na reta, ele começou a dobrar. Pode ser que tenha sofrido uma deterioração em algumas células provocadas por insetos, por uma agressão externa qualquer, e ela dobrou um pouco, mas continuou viva. Os vasos lenhosos continuaram ativos e a planta continuou crescendo. Mas cresceu dessa forma inusitada. Seguinte. A árvore cresce para cima e esse crescimento é compensado pelo inverso na raiz. Mas a árvore cresce sob cargas frequentes. Nós falamos tanto em cargas frequentes nas nossas normas. A natureza já obedece isso há milhões de anos. A natureza não se toca muito com uma carga muito grande aplicada de uma vez. Ou ela rompe de uma vez, ou ela ignora aquela carga. Se não romper, ignora. Mas se aquela carga for repetida dia após dia, com uma certa frequência, ela agrava aquilo. Nós precisamos crescer para fazer face àquela solicitação frequente. Se essa solicitação frequente parar, deixar de existir, para o crescimento também. Quando nós quebramos a perna, os nossos músculos ficam atrofiados. Até você conseguir andar de novo, colocar aqueles músculos em função, você vai sofrer um pouco. Vai demorar um pouco. Por quê? Porque aqueles músculos não querem trabalhar, não. Estava numa boa, sem fazer nada. De repente me põe para trabalhar, ele vai reagir e dói. E dói mesmo. Então, é preciso vencer essa dor para fazer o músculo funcionar. E o homem só trabalha sob pressão, né? Então, nessa hora o músculo trabalha e cresce. Então, quando o músculo se desenvolver bastante, aí sim ele vai poder andar como ele andava antes. Então, aí sim que a recuperação daquela falha, daquele erro, daquele desastre, vai começar a funcionar para restaurar aquele osso. Então, aos poucos, a pessoa vai readquirindo novamente a estrutura antiga por causa da solicitação frequente. Mas se ele ficar na cama o tempo todo, não quero, dói, não quero, não vou me levantar daqui, não vai melhorar nunca. Nunca ele vai se restabelecer, porque a natureza acha que não precisa, ele não está usando, então não precisa. Se não precisa trabalhar, gastar energia para nada. A natureza é econômica, gasta energia quando é solicitado. Está precisando? Então vamos reagir. E essa energia custa. Quer dizer, toda solução custa. Para o homem custa dinheiro. No campo biológico custa metabolismo. E o metabolismo é energia transformada. É a utilização da energia de alimentos em energia mecânica. Bom, então, só para solicitações frequentes é que a planta vai funcionar. Seguinte. Efeitos anormais conduzem a crescimentos estranhos. Olha lá. Algum efeito anormal que houve aí. Seguinte. O crescimento corresponde
a um amontoado de casquinhas de sorvetes com tensões internas. Essa foi a maneira que eu encontrei para explicar. É muito bom que uma pessoa ignorante no assunto, como eu, procure entender o assunto, procure dar uma explicação. E explica melhor do que um biólogo. Eu estou explicando isso melhor do que um botânico explicaria, que para o botânico é tão natural, ele cresceu na profissão aprendendo aquilo. Para ele não existe mistério, para mim existia. Então, como é que eu vou explicar? Como é que a árvore está crescendo? Como é que se dá esse crescimento? Que o botânico nem está aí com isso, né? Então, eu imaginei e achei que corresponde às figuras que aparecem nos livros. Então, vocês imaginam que uma árvore cresceu, tem um broto crescendo. A parte que cresce é a ponta do broto, chamado meristema. É a parte que está em crescimento, que a parte de trás não cresce mais. Então, aquele meristema cresceu, subiu um pouquinho. Agora, subiu como? Como? Não sobe nada. As células é que se repartem, se dividem em duas, essas duas que se dividiram se dividem em quatro e vai aumentando e formando uma película, uma casca por cima daquela que já está formada. Então forma-se uma nova casca que, superposta com a anterior, cresceu um pouquinho, subiu. Depois outra casca, outra subida. Outra casca, outra subida. Então é como se eu tivesse amontoado uma porção de casquinhas de sorvete, uma em cima da outra, e cresceu 1 metro. Então a árvore cresce assim. Os ramos também crescem assim. Seguinte. Agora, para crescer em cima de um cone já formado, tem que crescer, tem que ser maior, o diâmetro aumenta. Mas eu estou dividindo uma célula que já existe. Essa célula se divide em duas. Uma que fica para o lado para dentro, dirigida para dentro, outra fica dirigida para fora. Com diâmetro maior que o anterior. Fechando a circunferência, você tem que arranjar espaço para caber todas aquelas células. Então vai haver uma tensão de tração. Aquilo cabia bem no mesmo diâmetro, mas para caber num diâmetro maior, tem que tracionar. É como se eu estivesse tracionando um tubo para caber por cima de um gargalo menor. Então, você vai ter um crescimento à custa de uma tensão. Essa tensão, isso é importante, essa tensão vai causar uma compressão radial também, vai comprimir o que está dentro. Esse tubo vai ficar comprimido graças a essa tração de cada círculo desse, que é um tirante. Então, essa compressão dá um atrito. Então, a árvore sobe, que está crescendo para cima, sobe que fica presa embaixo, se não escorrega para baixo, então não sobe. Então, fica presa porque tem atrito. Graças a esse atrito, ela está subindo. Então, para subir, ela tem que comprimir a parte de baixo. Como é que você sobe uma escada? Você sobe, você aperta o corrimão para baixo e sobe num degrau. Mas teve que empurrar para baixo para poder subir, porque o seu peso sobe à custa de um esforço que você exerce para baixo. Então, a planta está crescendo graças a um esforço que ela está exercendo para baixo e está sendo empurrada para cima. Ação e reação. Então, se ela cresceu empurrando para baixo, essa força com que ela está empurrando para baixo é uma proteção. Ela está dando uma proteção. Então, quando o tronco cresce, ele cresce com tensões prévias. E essas tensões são tensões de proteção, porque o equilíbrio na seção transversal da somatória é zero. Seguinte. Onde é que se dá o crescimento do tronco?
O tronco vai crescer. Já tem um tronco de 10 metros de diâmetro, uma sequoia. Está crescendo? Está crescendo ainda. Mas esses 10 metros de diâmetro já são de células mortas. Essas células já morreram há muito tempo. Ficou só o vaso lenhoso. Não tem vida, tem só o caminho para a seiva subir. Então, a partir de um certo diâmetro, tem uma camada que está viva e que está se dividindo, que se chama câmbium. O câmbium é o lugar onde as células se dividem. Então, divide uma célula do câmbium, uma porção para dentro, uma porção para fora. Então, isso vai se repetindo. Então, essa porção que está para dentro se incorpora ao xilema, madeira, que vai morrer logo. A porção que está para fora forma o floema. No xilema, que é a madeira morta, sobem os vasos lenhosos levando a seiva bruta. Chega lá na extremidade da folha, essa seiva recebe a fotossíntese, é um laboratório, é uma máquina química para produzir substâncias que faz a síntese das diversas substâncias. Que substâncias? Cada árvore tem a sua. É uma complexidade enorme. Cada árvore sabe qual é a substância química que aquela fábrica vai produzir. Faz a síntese e desce com aqueles produtos por outros furinhos do lado de fora, que é o floema, e que não desce pelos mesmos vasos que sobe, que é o xilema, vasos lenhosos, e desce pelo floema nos vasos liberianos. Essa é a seiva elaborada, que leva o suco feito pela árvore, o que tem alimentos, o que tem energia, o que vai fazer a árvore crescer, que vai fazer a árvore continuar vivendo. Então, desce pelo lado de fora do câmbio. O que está para dentro do câmbio já está condenado à morte. E o que desce pelo floema, desce e vai até as raízes alimentando tudo que está no caminho. Tudo que existe na árvore é alimentado por esse material que desce. Desce na parte externa. Na parte interna não desce mais nada. E a maneira de subir, a seiva na árvore até lá em cima, e a maneira de descer do floema é outra máquina da natureza, máquina de transportar água. Bombas, que não vou falar aqui. Seguinte. Então, vocês veem aí a árvore, como é que ela cresce. Aí está a árvore, e aqui está uma seção mostrando as casquinhas de sorvete, uma em cima da outra, mostrando como deu o crescimento. Em cada ano tem uma capinha nova. Numa seção transversal tem um anel novo. São chamados anéis de crescimento. Seguinte. As tensões se distribuem assim. Tensões de tração na parte externa, formando um anel. Tensões de compressão na parte interna, formando uma cúpula. Um diagrama no espaço daria uma figura ilustrativa desse jeito. Aquelas tensões de tração somadas contrabalançam as tensões de compressão somadas. Resultante na seção transversal, zero. O que é isso? Protensão. Uma parte é tracionada comprimindo o concreto. Tensão total, zero. Tensão, não. Força total igual a zero. Seguinte. Agora, preciso ficar longe para conseguir ler. É a explicação que eu dei disso aí. Está vendo? Agora, a tensão de tração, essa é uma tensão interna, intrínseca. Vai se somar com as tensões externas. Quais são as tensões externas? O peso próprio da árvore toda. A árvore toda vai pesar em cima daquela seção. Então, vai comprimir a seção.
Mas, se a parte externa já tem tração, essa compressão vai ficar diminuída dessa tração. É bom, porque a árvore resiste muito bem à tração e resiste mal à compressão. Que na compressão, as fibras todas paralelas, muito comprimidas, entram em flambagem. Elas têm a tendência a escorregar num plano oblíquo. Então, vai haver uma deformação das fibras que deixam de ser retas e formam um pequeno S. Então, está flambando a fibra. E a árvore resiste 25% a mais na tração. Aliás, a resistência da madeira é 25% a menos na compressão. Então, a compressão resiste menos, na tração resiste mais. Então, é bom que tenha uma tração. É o contrário do concreto. Trabalha exatamente de maneira oposta ao concreto. Quer dizer que a proteção, em vez de ser um fio submetido à tração, é algo submetido à compressão. Então, é exatamente o contrário do concreto. A proteção existe na vertical por causa do atrito que as células fazem para subir mais um degrau. Vou subir aqui, eu ponho a mão aqui e aqui e subo. Pronto, subi. Equilibrei. Depois, ponho a mão aqui, se não usar o esforço muscular, estou usando a mão para empurrar o corpo para cima. É o que a árvore faz. A árvore vai subindo degrau por degrau à custa dessas forças. Então, tem proteção na vertical também. Na vertical e na horizontal, cintando esse material todo. Seguinte. Pode continuar. Então, veja o que acontece. Aqui tem a medula, aqui tem o xilema, células mortas. Neste xilema tem uma porção de tubinhos aqui, que são os vasos lenhosos. Chega um certo ponto, você vê que esse material, se for cortado, eu posso abrir em casquinhas de sorvete. Vou tirando as casquinhas de sorvete uma por uma em cada ano. Cada ano tem uma casquinha. Chega um certo ponto, não tem mais essas casquinhas, mas tem um pedacinho fininho de células vivas e altamente ativas que estão em multiplicação contínua, constante, que é o câmbio. Para fora do câmbio tem o floema. Quando esse floema morre, se transforma na casca. A casca é tecido morto. É o floema já morto. Seguinte. Que eu chamei de xilema, também se chama de cerne, alburno, né? Seguinte. Bom, agora veja o que acontece quando, além do peso próprio, eu aplico um esforço horizontal, que esse é que é o perigoso na árvore, né? Um tufão, por exemplo. Então, se eu aplicar na árvore um esforço de vento simbolizado por um anjinho soprando aqui, essa árvore se encurva. Então, o diagrama de pressões são esses: tração, abarla-vento, compressão, assota-vento. Na árvore reta, parada, sem esforço de vento, as tensões são essas aqui: tração fora, compressão no centro. E mais o peso próprio. O peso próprio não dá nada. O peso próprio está lá dentro dos 5% que você pode desprezar, né? Não dá nada. Mas se você somar esse esforço de flexão com essa proteção interna, o diagrama vai ser esse. Aumenta muito a tração na parte externa, que não tem importância, que resistência à tração tem de sobra. E diminui a compressão na parte interna, da parte assota-vento. Diminui consideravelmente essa tensão. Então a árvore passa a resistir mais,
Porque na compressão ela não resiste tanto, mas já diminuiu essa compressão. E na tração resiste com folga, aumentou a tração. Seguinte. Como é que a gente faz a demonstração que existe realmente proteção? Até aqui eu falei para vocês, é uma casquinha de sorvete em cima da outra. Mas vocês acreditam em casquinha de sorvete? Vocês podem dizer, não, Vasconcelos está imaginando, está viajando na maionese, como diz o Aurélio, né, Aurélio? Viajou na maionese. Não é bem assim. Vocês podem ver que existe uma forma experimental de ter certeza que existe proteção. Seguinte, você vê a hora, hein? Vai me chamando a atenção. Então, um pesquisador fez a seguinte experiência. Pegou um pedaço de um tronco, cilindro, cortou, colocou em cima de uma mesa de carpinteiro, fez 2 cortes de serra, até mais ou menos o meio, tirou a metade daquele cilindro, tirou fora os pedacinhos em casca, com uma ferramenta, foi aplainando até chegar na metade. Quando chegou na metade, dá para vocês verem a figura? Está muito fininha, não é muito claro? Então cortou até a metade. Depois, nessa metade que apareceu ali, ele fez uma série de sulcos. Foi com uma maquita e fez um sulco, outro sulco, e fez uma série de ripinhas, até uma certa profundidade, digamos 3 centímetros de profundidade. Depois disso, o que ele fez? Ele cortou a parte do cilindro cheio que estava de um dos lados. Cerrou, acabou de serrar aquele conjunto. Tirou. O que ele está fazendo? Ele está querendo eliminar a proteção existente. Cerrou. Aí, então, ele passou uma serra horizontal e deixou todas aquelas ripinhas soltas, em balanço, com uma série de viguinhas paralelas em balanço, separadas do resto do tronco. E o que aconteceu com essas ripinhas? Elas abriram e se encurtaram. Perdeu a proteção, estava comprimido o núcleo, então elas aumentaram. E da parte externa? Perdeu a compressão, a tração, então, perdeu, não está mais tracionada, então vai se encurtar. Então, tirando a tração, se encurta. Tirando a compressão, se alonga. Seguinte. A explicação que eu tinha acabado de dar. Agora, vocês leem, talvez fique mais claro do que com as minhas palavras. Seguinte. Então, o que acontece? Se aquelas ripinhas todas se abrirem em leque, quer dizer que elas estavam sob tensão lá dentro. Ela não vai se abrir em leque porque gostam de se abrir, por causa de umidade, temperatura. Tudo feito num ambiente controlado. Umidade constante, temperatura constante. Se ela se abriu, foi porque estava com tensões que foram libertadas. Então, isso mostra que realmente existe uma proteção. Querem outra experiência? Vocês vão com um equipamento que tira amostras de argamassa de um prédio e faz isso tirando a casca da árvore, corta um pouco aquele cilindro da parte externa da madeira. Corta uma profundidade de 3 centímetros, digamos. Cortou em toda a volta, ficou aquele cilindrinho preso lá. Se você colou um strain gauge nesse cilindro, para medir deformações verticais e horizontais, antes de começar o corte, depois que você cortou, você vai medir de novo, você vai ver o que aconteceu. Esse cilindrozinho que estava sendo tracionado, perdeu essa tração, diminuiu. Você vai ver que o strain gauge mostra uma diminuição do tamanho. Não aconteceu nada com ele.
Você não aplicou nenhuma carga externa, só fez o corte. Fazendo o corte, liberou as tensões internas. Na hora que liberou as tensões internas, o material se deformou, né? Então, mostra que, de fato, existia uma tensão prévia ali. As sequoias gigantes, às vezes, são tão grandes que no Parque Nacional de Redwood, na Califórnia, foi feito o seguinte: eles não quiseram fazer o traçado das estradas que cruzam aquele parque do jeito correto ou errar para se afastar das árvores. Então, como são rodovias de alguma velocidade, eles mantiveram o traçado e quando tinha uma árvore no meio, ou eles cortavam a árvore ou preservavam a árvore. Optaram por preservar a árvore. Então, abriram uma cavidade que desse passagem para um caminhão. Então, vocês veem aí uma árvore cortada, tirou boa parte do lenho, da parte do xilema, do alburno, do cerne, e deu passagem ao caminhão. Quer dizer que aquela parte mais para fora tinha capacidade suficiente para resistir tanto ao peso próprio como ao vento nessa situação. Seguinte. A vitória amazônica, eu não vou falar muito, que o Laranjeira já falou, mas vou acrescentar alguma coisa. Existe na matemática uma série numérica de números inteiros que se chama série de Fibonacci. Fibonacci é filhus Bonatti, é filho de um certo Bonatti. O nome italiano, que era o Leonardo de Pisa, que era filho de um certo Bonatti. Então, recebeu o nome de Fibonacci. A série que ele imaginou, que ele nunca havia imaginado que teria tanta importância futura, foi uma conquista dele fortuita, que ele não pesou as consequências daquilo, mas uma coisa extraordinária, mas extraordinária mesmo, em tudo na natureza. Mas ele provavelmente nunca chegou a saber disso, morreu sem saber. Ele fez uma série assim, começou com 2 números inteiros, a gente hoje sabe que podem ser arbitrários, mas ele usou 1 e 1, 2 pauzinhos. Depois ele fez um terceiro, que era a soma desses 2, 1 mais 1, 2. Então ficou 2 com 1. Depois fez um quarto, que era 2 mais 1, 3. Depois 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. E foi somando sempre os 2 anteriores. Essa série tem a relação entre o maior e o imediatamente menor à esquerda, e que é um número que tende para um limite. E esse limite é o número áureo. Então, essa série de Fibonacci é uma série que converge para um certo número, cuja relação com o interior é o número áureo. Bom, vejam o que acontece na natureza em tudo. Em tudo, não é um caso. Toda a natureza é assim. Olha aqui. Na folha da Vitória Régia aparece uma nervura principal. Essa nervura principal delimita espaços. O espaço vai se tornando cada vez maior. Então tem que ter mais nervuras para manter esses espaços iguais. Então, ele vem com 1 que dividiu aqui. Então, veja o que acontece. À medida que vai, se você pegar este que dividiu e esse que não dividiu, esse que veio aqui dividiu em 2. Mas esse do lado continua sem dividir, né? Desses 2, esse não divide
Então o outro divide em 2. Esse aqui continua, mas mais adiante ele vai dividir em 2. Divide em 2. Então você vê, tem 1 e 1, dá 2. Depois, 2 mais 1, 3. Depois aqui, 2 mais 1, 3, mais 2, 5. É a série de Fibonacci. É a série de Fibonacci. Vai dividindo, 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 e para igualar tudo, vai dar a série de Fibonacci. Se você continuar, vai 5 vira 8, 8 vira 13, 13 vira 21 e por aí afora. Então, isso aparece sempre. E esse estudo em botânica se chama filotaxia. Bom, chega disso, por enquanto chega. O Laranjeira já falou sobre a Vitória Régia como forma, como ideia. É o seguinte. Só vou mencionar que a Vitória Régia serviu de sugestão para um jardineiro que era mais um tocador de obras do Duque de Devonshire, na Inglaterra. E esse jardineiro se chamava Joseph Paxton. E esse Paxton devia ser um indivíduo extraordinário. Ele tocava todas as obras do Duque de Devonshire, fazia as obras, ele sabia fazer as coisas, era um indivíduo que pensava. Não existia ainda a resistência dos materiais, não existia ainda nenhum conceito de teoria de cálculo, mas esse Joseph Paxton tinha intuição. E a intuição vale ouro. Essa intuição toda vale mais que todo o nosso conhecimento junto, somado. Essa intuição é uma dádiva de Deus. É uma coisa que nem todas as pessoas têm em igual grau, mas todas têm um pouco de intuição. É só forçar para desenvolvê-las. E esse Joseph Paxton construiu uma estufa para o Duque de Devonshire. E essa estufa ele criou depois que veio para a Amazônia, numa visita, viu a folha da Vitória Régia e, olhando a folha, virou a folha e viu por baixo a estrutura e falou: que bonito, eu vou fazer o telhado da minha estufa assim. E fez. E fez isso aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Essas são as nervuras radiais e essas são os septos transversais, dividindo em partes iguais o limbo em lâminas de espessura muito pequena de clorofila, tecido verde. E ele fez imitando. Ele não tinha nem noção do que ele estava fazendo, mas ele achou que podia imitar. É uma obra da natureza que merece ser copiada. Se funcionou bem na folha, a folha, ele colocou a filha dele de 8 anos e não afundou. Diz, puxa, tem uma resistência fantástica essa folha. Uma folha de 2 metros de diâmetro, na Amazônia. Recebeu o peso de 8 quilos da filha. 8 ou mais, até 8 anos, mais do que 8 anos. Recebeu o peso da filha e achou que podia ser copiado, que era uma estrutura resistente. E fez isso. Ele não se impressionou com a matemática, ele não pensou em viga Virendel aqui, ele fez isso e funcionou, deu certo. Estrutura plissada, é uma viga Virendel. Se você fechar todos os espaços ali, fica uma viga Virendel. Então, o que ele fez aqui? Ele criou essa estrutura com esse vão aqui. Fez uma viga resistente aqui, outra aqui e cobriu isso com isso aqui, de vidro, e colocou vidro nos espaços vazios. Fez uma viga Virendel. E depois disso ele fez o Palácio de Cristal de Londres, que foi um sucesso extraordinário. Então vocês veem que na natureza a gente pode copiar muita coisa. E muita coisa é copiada da natureza sem que a gente pense em copiar. O Paxton disse que copiou isso da natureza, mas ele podia ter copiado sem falar nada.
muitos criadores de estruturas novas, de processos novos, de coisas inusitadas, está copiando alguma coisa de algum lugar. Ou está plagiando uma coisa que leu antes, mas ele pode estar copiando da natureza sem nem pensar que está copiando. Ele pode estar desenvolvendo aquilo que ele guardou no seu cérebro como uma imagem, como uma sugestão. E depois está manipulando aquilo, usando essa sugestão, mas sem ter consciência de que está fazendo isso. Eu acho que todo o processo criativo provém deste tipo de raciocínio. O indivíduo está intuindo alguma coisa sem usar matemática, sem usar física, sem usar desenho, usando só a sua capacidade de raciocínio. Então, acredito que muitos arquitetos têm feito coisas extraordinárias nessa base e nem sabem que estão fazendo isso. Niemeyer provavelmente nunca pensou em usar alguma coisa para fazer igual uma tulipa, igual a uma estrela. Não, ele fez aquilo porque o seu cérebro criou uma imagem, utilizou o que ele tinha lá dentro, misturou tudo e saiu aquela ideia. Não é um plágio? É um plágio inconsciente, mas é um plágio, né? Então, a intuição da gente é um plágio do que nós guardamos. Aquilo que nós guardamos desde a infância, desde os tempos que estávamos engatinhando até a idade madura, é algo que ficou guardado. Quem viajou muito, quem leu muito, quem viu muitas coisas, tem muita coisa armazenada. Tem o seu Winchester cheio de coisas interessantes para mexer. Quem não fez nada está com a cabeça vazia, não cria nada. Quer dizer, o fulano que tem guardado muitas coisas tem muito mais capacidade de criar do que aquele que não guardou nada. Ou aquele que passou pela rua, viu um monte de coisas bonitas, mas nem prestou atenção naquilo. Ah, não me interessa. Eu estou interessado no teorema de Pitágoras. E não viu nada. Não tirou proveito nenhum daquilo que viu. Mas tem uns que vêm e param. Opa, que interessante. Olha como esse besourinho anda aqui. Curioso. Então, quando o indivíduo para raciocinar, ele descobre coisas. O besouro foi chamado de um animal que não podia voar. Quem falou isso? Foi um engenheiro. Engenheiro de onde? Vocês provavelmente não sabem. Eu custei para achar quem era esse fulano, mas eu consegui achar. Virei imundo. É um engenheiro suíço que trabalhava em desenvolvimento de aeronaves na Suíça, criando aviões, criando máquinas novas, e estudou a aerodinâmica do besouro e chegou à conclusão que, aplicando todos os princípios da aerodinâmica, o besouro não podia voar. Mas hoje, depois de passado muito tempo, os novos conceitos de hidrodinâmica, o fato de que nas extremidades das asas a camada limite se desprende, formam-se vórtices nas esteiras. Esses vórtices aplicam uma força de sustentação que levantam o besouro. Por quê? Esses vórtices se formam porque ele, quando abre os élitros, ele usa esses élitros como aerofólios. Esses aerofólios criam essa capacidade de desprendimento de vórtices. Esse desprendimento de vórtices cria uma força de sustentação. E hoje se sabe que, pelas leis da hidrodinâmica, o besouro pode voar, sim, mas não de acordo com o que se conhecia na época daquele engenheiro que raciocinou sem a formação dos vórtices. Então, você vê que quando o homem começa a pensar, ele cria coisas novas. Então, o besouro pode ser imitado. Os flutters das aeronaves, quando você desce e levanta aquelas palhetas para diminuir a velocidade, você está criando flutters, né? Então, você está contrariando a ação da sustentação. Então, é uma criação que vem do quê?
no estudo do voo dos besouros. E quanta coisa existe em forma disso. Eu estou de tal forma assoberbado com isso aí, eu já verifiquei que 1000 vezes a minha vida não dava para me assenhorear de tudo. Que pena, que pena. Tem tanta coisa bonita, eu vou morrer antes. Tá, obrigado a vocês. Obrigado, professor. Alguém gostaria de colocar alguma questão, professor? Alô? Alguém teria alguma questão para o professor Vasconcelos? Me alonguei demais, não? Me alonguei demais? Não, tá vendo lá. O... Está com o microfone. Alô. Professor Vasconcelos, Ah, bem, você vai fazer pergunta, deixa eu ficar. eu me interessei muito pela questão das raízes das plantas. As raízes das plantas, na sua opinião, ensina a gente a fazer uma estrutura de fundação das árvores ou exatamente pela sua dispersão no solo, 600 e poucos quilômetros, buscam estruturar o solo mais na forma de uma fibra e o conjunto é um pouquinho diferente desse nosso conceito simplesmente de uma fundação, indicando mais que vale mais a pena eu trabalhar com fibras do que com outros tipos. Essa é uma pergunta embaraçosa, viu? Olha, a gente não pode imitar a natureza em tudo, porque o que a natureza faz é produto de 50, 100 milhões de anos. E nós quantos anos temos de estruturas? 150, 200 anos? Talvez um pouquinho mais? Então nós estamos engatinhando ainda. A natureza já provou milhões de casos que não deram certo. Aqueles que deram certo é o que está aí. Então, para chegar nisso, houve muita tentativa e erro. Agora, o homem está nessa fase de tentativa e erro, mas está melhorando. O homem tem consciência daquilo que faz e procura fazer o certo, se mirando naquilo que já funciona. Então, uma das coisas que funciona é a natureza. Mas o homem está conseguindo aproveitar esses ensinamentos da natureza? Muito pouco, né? Muito pouco. A estaca raiz tem esse nome por quê? Que imita uma raiz. São estacas finas, distribuídas, muitas, para abranger uma área maior de terreno. A raiz faz isso, né? Está distribuindo as forças por uma região mais ampla do terreno, como que formando um bulbo estrutural. Não um bulbo de pressões, um bulbo com estrutura, com estaca, com concreto. Então, é uma alusão eventual a uma divisão das raízes em outras menores. Mas nunca vai chegar nesses 600 e tantos quilômetros em 30 centímetros, né? Isso é força molecular que produz isso, né? Então, eu sei até quando o homem vai conseguir imitar mais de perto. A tentativa sempre vale, né? Ok, obrigado. Bom, se não houver mais questões, eu gostaria de agradecer ao professor Vasconcelos a brilhante apresentação. Obrigado. Recomendar a todos o seu livro, que é extraordinário, já o conheço. Obrigado. E chamar o nosso próximo e último conferencista, o engenheiro David Reed, da Canada Building Materials Company, e o Eliron Maia Soto Júnior, da Engelix. Pode pôr.